pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a diversidade cultural da população brasileira. Bom, então, nas aulas presenciais que nós tivemos aí no primeiro mês, nos primeiros meses, né, nós trabalhamos aí em geografia do sétimo ano, trabalhamos sobre o território brasileiro, né? Conseguimos compreender um pouco como é que funciona essa localização do Brasil em relação ao mundo, né? Onde é que o Brasil se localiza em relação aos hemisférios, né? No hemisfério sul. Nós entendemos um pouco como é que o Brasil se identifica regionalmente ali na América do Sul, né? Fazendo parte dessa porção do continente americano, né? E nós trabalhamos também em relação, né, à cultura brasileira. O Brasil está inserido na chamada América Latina. Por quê? Porque nós temos um idioma que deriva do latim, né, do neolatim. Né? Português e espanhol são idiomas que derivam do latim e por esse motivo nós estamos inseridos aí naquilo que a gente chama de países de língua neolatina, países da América Latina. Bom, só fazendo um lembrete, né, a América Latina ela é uma região, mas ela não é uma região de geografia integrada, né? Ela é uma região cultural. Por que eu digo isso? Porque os países da América Latina eles não estão necessariamente na mesma parte da América, né? Nós temos aí, né, o México, por exemplo, que é um país considerado um país da América Latina, ele está na América do Norte, né? E o Brasil, que é também considerado um país da América Latina, está na América do Sul. Ou seja, são países que estão distantes, nem fronteira fazem, estão bem distantes um do outro. Só que existe um conjunto de aspectos que fazem com que esses países sejam países da América Latina. Que aspectos são esses? A questão socioeconômica, né? São países que têm a questão econômica e social muito parecida, né? E a questão cultural, né? São países que derivam do idioma latim, são países que derivam da colonização. Então, tanto o Brasil quanto o México foram países colonizados. E por esse motivo, né, por serem colonizados, por terem sido explorados, os territórios terem sido explorados, né, esses países apresentam aí, né, consequentemente, alguns impactos históricos dessa colonização. Bom, o assunto que a gente vai trabalhar hoje, na verdade, é uma continuação. Né? A gente vai enviar para vocês um material, né, esse material a gente está chamando de tarefão, né? E aí no tarefão vocês tiveram algumas questões relacionadas aí ao início da expedição 2. Questões aí do percurso 5, do percurso 6 e do percurso 7, né, que são percursos, capítulos, né, da expedição 2, da unidade 2 aí do livro de geografia de vocês. E esse conteúdo que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ele é baseado basicamente, né, no percurso 8, que começa lá na página 68 do livro de vocês, a página 68, certo? O nome desse percurso, o título é Brasil, a diversidade cultural e os afro-brasileiros. Nós vamos trabalhar principalmente nesse vídeo, nessa aula de hoje, né, os conteúdos presentes aí na página 68 e na página 69, certo? Bom, o que temos aí de conteúdo nessas duas primeiras páginas desse percurso? Nós temos os principais grupos formadores da população brasileira. Então, como a gente está trabalhando população brasileira nessa unidade, a gente não poderia deixar de estudar, né, os grupos formadores. Quem são os povos que formam a população brasileira em sua essência? Né? Qual é a nossa identidade cultural? É isso que a gente vai trabalhar basicamente aqui nesse vídeo, certo? Bom, então vocês sabem que lá por volta de 1500, quando os portugueses vieram até o Brasil para colonizar, para explorar o nosso território, vocês percebam, né, que nesse momento, né, de colonização, que os portugueses vieram para cá, nós já tínhamos povos nativos, os chamados povos originários. Né? Esses povos nativos são os indígenas, os índios. Os índios, né, são, na verdade, né, os povos indígenas são, na verdade, o povo originário do Brasil, o povo nativo, né, que estava aqui nesse recorte territorial desde sempre. Então, se a gente tem alguma identidade cultural brasileira, de raiz, de origem, de essência, essa identidade cultural está relacionada com os povos indígenas, certo? Que são os povos originários. Beleza? Então, vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês no quadro, né, para a gente conseguir compreender aqui. Os povos indígenas são povos, né, que contribuíram para a formação do povo brasileiro, têm um conhecimento acumulado por séculos, obviamente, sobre o meio ambiente, flora, fauna, território. Então, as tribos indígenas, se você
for até o encontro dessas tribos indígenas, né, você vai ver que eles têm um grande conhecimento cultural, o conhecimento que é da tribo. E esse conhecimento está relacionado com o meio ambiente, principalmente, já que são povos que zelam a natureza, essa natureza originária, né, principalmente a flora e a fauna, né, e eles têm um território, certo? Esses povos, pessoal, eles estão relacionados hoje, né, são povos que têm uma luta para sobreviver, principalmente no Brasil. Né? Como assim uma luta para sobreviver? Nós estamos em uma outra realidade agora, né? Somos povos que estamos urbanizados, que temos cidades, grandes centros urbanos, né? E esses povos, né, esse povo originário, né, que é os indígenas, eles passam por conflitos relacionados à invasão de suas terras por fazendeiros, garimpeiros, madeireiros, grileiros, entre outros. Então, esses povos originários, eles têm hoje na legislação brasileira, né, uma proteção, né, eles estão espalhados em todo o território, principalmente na região norte do Brasil, né, no estado do Amazonas, né, no estado do Pará, e ali uma parte na região do centro-oeste, ali no estado do Mato Grosso, principalmente no estado do Mato Grosso. Então, mas nós temos tribos em todos os estados praticamente, inclusive no Piauí, nós temos a concentração de poucos indígenas, no Maranhão tem bem mais, mas nós temos esses povos ainda, que são os povos originários, os povos resistentes. Esses povos enfrentam conflitos porque, pela legislação, eles são donos de terras, né? Eles têm os territórios deles. Né? O conceito que a gente trabalhou aí no 6º ano, território indígena, onde eles constituem as suas relações cotidianas, né? As suas relações tribais. Então, tudo está ali circunscrito naquele território, beleza? Então, esses povos, eles passam por conflitos diários. Vocês vão entender melhor quando vocês fizerem a leitura do percurso 8, principalmente aí na página 68 do livro de geografia de vocês, tá bom? Aí no livro do 7º ano, beleza? Então, esses povos originários, eu fiz um recorte lá no passado para o atual momento, eles são povos que tiveram contribuição, mesmo que, né, por uma questão de colonização, de exploração, tiveram uma contribuição dos povos portugueses, né, que são os povos colonizadores, para formar essa miscigenação que nós temos hoje no Brasil. Os portugueses, quando vieram, começaram, de certa forma, né, a miscigenar-se, né, a misturar-se com os povos indígenas. E aí ia ser esse povo só que a gente tem no Brasil. Então, os portugueses, eles, no decorrer da história, né, esses povos portugueses, eles foram seguidos por outros povos também nessa colonização aqui do território, e eles ajudaram a constituir essa população brasileira, certo? Então, os povos indígenas, que são os povos originários, os povos portugueses, que são os colonizadores, também é um grupo relevante, né, dessa colonização, dessa exploração aí do território e dessa população brasileira. Então, se alguém perguntar para vocês em algum momento, né, qual é o povo formador da população brasileira, vocês vão dizer que são os indígenas e os portugueses em essência, lá desde o início da colonização, certo? Beleza? Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui. Além dos povos indígenas, além dos povos portugueses e outros imigrantes, esses outros imigrantes vieram já no século XIX, século XX, basicamente. Então, os portugueses estão aqui desde os primórdios, desde o século XVI, quando começou a colonização brasileira, certo? Então, os povos indígenas mais os povos portugueses têm um outro grupo formador da população brasileira, que aí sim, esse grupo é um dos que foram mais sofridos, né, dessa população brasileira. Eles não são povos originários do Brasil, foram povos que foram trazidos para o Brasil de forma forçada, de forma, né, através de uma exploração humana, desumana, na verdade, eu diria, que são os negros africanos, são os povos negros africanos. Os povos negros, eles vieram, pessoal, para trabalhar principalmente, né, nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, ali no início, quando os portugueses chegaram, eles começaram a explorar os índios, de uma certa maneira. E essa exploração em relação aos índios, ela começou a se exaurir, né? Muitos povos indígenas, inclusive, sofreram massacres, né? Massacre que eu digo no sentido de que sofreram uma grande exploração e, às vezes, até mesmo entraram em contato com a questão da violência, né, por parte dos colonizadores. Mas os povos negros africanos, eles vieram desde o início da colonização, basicamente no século XVII, vieram para trabalhar na cana-de-açúcar e para trabalhar na mineração. Você já deve ter estudado em história aí a mineração do ouro em Minas Gerais,
né, que é uma coisa que ajudou a formar a economia brasileira, e essa ajuda a formar a economia brasileira, a base da economia brasileira, ela começou a se dar aí pelos negros africanos. Eles não vieram por vontade, então isso é uma coisa importante de ser registrada, de deixar claro, certo, pessoal? Os povos negros, eles vieram por meio da escravidão, né? Eles eram traficados, eles eram vendidos, né, por parte de algumas tribos da África, e esses povos, eles eram colonizados, eles eram explorados, eles eram obrigados a trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e na exploração da mineração do ouro, certo? Bom, então vocês percebam que nesses tópicos aqui a gente está fazendo a interseção entre o passado, né, passado e presente. Então, quais são os povos basilares, básicos aí da população brasileira? São três, primordiais: os indígenas, os portugueses e os negros africanos, né? Então, esses povos, como é que está hoje essa situação? Os indígenas, eles lutam para sobreviver, né? Conflitos relacionados à invasão de suas terras por parte de fazendeiros ali da agropecuária, do agronegócio. Existe uma tensão muito grande, uma violência, inclusive a morte de alguns indígenas é hoje uma coisa muito preocupante no cenário nacional, no Brasil como um todo, né? E essa forma de violência, ela acontece justamente porque os povos indígenas querem lutar pelos seus direitos, querem lutar para manter o seu território fidelizado, certo? Beleza? Bom, e os portugueses, que são os outros povos, né, formadores do Brasil. A gente tem uma comunidade muito grande de portugueses remanescentes, né, principalmente no estado de São Paulo. Nós temos uma espécie de colônia portuguesa em alguns bairros. Né? São Paulo é a cidade do Brasil onde nós mais encontramos essa mistura, né, essa miscigenação. Tem muitos povos em São Paulo. Tem bairros de japoneses, tem bairros de portugueses, tem bairros de italianos, etc. e tal. Beleza? Então os portugueses, eles ainda têm essa comunidade, mas eles contribuíram para a população brasileira da forma, né, negativa, que foi através da colonização, através da exploração dos outros povos. E os negros africanos, assim como os indígenas, eles lutam para sobreviver, também para se manter nas suas comunidades. Por quê? Porque alguns dos negros, né, nós, é claro, se a gente for ver a nossa turma como um todo, a gente tem uma miscigenação clara. O Brasil é um país, né, que tem uma miscigenação muito evidente, que a gente está aí entre os povos que mais tem diversidade no mundo inteiro, certo, pessoal? Então essa diversidade que nós apresentamos, que nós vemos, diversidade de cores, de culturas, é uma coisa positiva no Brasil e que tem que ser valorizada, né? Mas esses povos lutam para sobreviver, principalmente os negros africanos, que sofrem com o preconceito, que sofrem com a discriminação, né? Que são coisas negativas, coisas ruins, coisas que a gente não deve levar em conta, que a gente deve combater para que não aconteça. E além de sofrer com preconceito, né, preconceito racial, além de sofrer, vocês viram ali no percurso 7, né, na leitura que fizeram, né, nós vimos que há uma desigualdade entre salários de pessoas brancas e pessoas negras. Esses são dados estatísticos. Essa desigualdade acontece justamente porque esses povos, eles foram explorados historicamente, e é claro que todo povo tem uma história, tudo tem uma história, e por isso que esses povos são ainda hoje explorados, né, e tem a menor índice de estudo, a menor índice de economia, né, a pobreza muito presente nesses povos, não por serem inferiores, mas por terem sido explorados ao longo da história, né, do Brasil, certo? E os negros africanos, eles também lutam aí hoje com a sociedade como um todo. Então a gente tem comunidades remanescentes de quilombolas, inclusive no Piauí tem várias, né? No Maranhão também, Bahia, a região Nordeste como um todo tem muitas comunidades quilombolas. Essas comunidades, eles vivem mesmo em comunidade, eles têm uma questão econômica geralmente relacionada com a agropecuária, né, com a agricultura familiar, né? E eles também têm os seus territórios. Os quilombos são territórios que devem ser respeitados, né, assim como os dos indígenas, né? Eles também têm o seu território, que são os quilombos remanescentes. Isso aí foi um conteúdo trabalhado, inclusive, no 6º ano. Certo? Eles enfrentam a desigualdade entre negros e os não negros, né? Nós temos aí uma dificuldade, uma desigualdade, um preconceito, uma discriminação que deve ser combatida. E nós temos, é claro, os grupos de resistência, os grupos de luta, que são os afro-brasileiros, né? Esses afro-brasileiros, né, são movimentos de negros, de afro-brasileiros,
que buscam políticas públicas relacionadas a diminuir a desigualdade entre o povo negro e o povo que é o povo não negro, né, os brancos em geral, né, onde há essa desigualdade gritante e muito forte na sociedade brasileira, certo? Então esses movimentos são grupos, são movimentos políticos que lutam, que buscam políticas públicas para poder, né, basicamente, terem os seus direitos respeitados, terem os seus direitos constituídos. Então, pessoal, é basicamente isso. Nós temos aí, nessa aula, nessa videoaula de hoje, esses povos formadores do Brasil, né? Os povos indígenas, os portugueses e os negros africanos. Houveram outros povos também, né? Como eu falei para vocês, lá no século XIX, por exemplo, muitos outros povos, principalmente italianos, vieram para trabalhar nas fazendas de café em São Paulo, né? Quando a gente tinha cafeicultura, uma principal atividade econômica lá em São Paulo. Lembram lá da política do café com leite, né? Nesse período aí econômico do Brasil, né? Então lá na cafeicultura, os povos italianos tiveram uma importância também, né? Também tiveram o seu sofrimento também em relação ao Brasil, né? Alguns conseguiram se sobressair, né? Obviamente, porque eles vieram com o objetivo de ter terras no Brasil, né? Nós temos uma comunidade muito forte de italianos e alemães na região sul do Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Nós temos uma comunidade de japoneses também muito forte no Brasil, ali no norte do Paraná, no estado de São Paulo, tem, como eu falei para vocês, uma colônia, bairros inteiros de japoneses, né? E esses bairros, obviamente, né, constituem essa essência do que é o povo brasileiro. Então, em resumo, pessoal, o povo brasileiro ele é diverso, ele é constituído por variados povos, certo? E que isso mostra o que é a nossa beleza, o que é a nossa identidade cultural. A nossa identidade cultural, a nossa cultura está relacionada com esses povos formadores e por isso que nós temos que ter consciência, temos que ter conhecimento desses povos para que a gente possa, obviamente, aí, respeitar, né, ter consciência do que é, né, os nossos direitos e ter consciência do que é a população brasileira. Bom, então é isso, pessoal. Essa videoaula vai estar se encerrando. Eu preciso que vocês, né, façam a leitura dos percursos 5, 6 e 7, né? Além da leitura, vai ter algumas atividades, a gente vai mandar essa atividade para vocês, né? Vai estar aqui na descrição do vídeo, inclusive, vocês vão receber, os pais de vocês vão receber essas atividades. E eu quero que vocês façam uma leitura e um estudo do percurso 8 para compreender um pouco melhor o que seria essa formação da população brasileira entre esses três povos aí básicos, né? Os povos indígenas, portugueses e os negros africanos. Então é isso, a aula vai ficando por aqui e nos próximos encontros a gente continua. Até mais!